Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos para mais mais uma sessão do segundo encontro internacional Leon Trotsky. Nessa sessão discutimos aí uma questão bastante importante para o marxismo, né, e para aqueles que querem aí transformar a nossa sociedade, que é a questão, né, internacional, é a questão do internacionalismo. Foi uma mesa aí bastante boa, né, que contou com a participação aí, né, de gente bastante, né, qualificada aí para falar do assunto. Então, sem mais, sem menos, fiquem aí com a gente, né, e acompanhem como que foi, né, este debate. Eu estou aqui com o Vinícius, um dos organizadores do evento. Vinícius, primeiramente, o que você está achando aí do evento de hoje? Então, eu estou com expectativas muito boas, estou achando que hoje vai ser um debate muito interessante, apesar de algumas dificuldades que vai ter pelo idioma, né? Eu acho que vamos tentar atravessar elas da melhor maneira possível. O trotskismo não pode ser entendido fora da esfera internacional, né? Então, juntar camaradas de vários países para debater um pouco do que acontece no mundo só pode ser um elemento positivo, né? Enfim, acho que é por aí. E eu, particularmente, Vinícius, acho que a política internacional é de extrema importância e eu vejo muitas correntes fora do campo do trotskismo negando isso, como, por exemplo, o PCB. Qual que é a importância, né, dessa nova geração que está reivindicando ser comunista entender a necessidade de ter uma política internacional, do internacionalismo? Não, então, isso é primordial, principalmente se a gente pensar que o capitalismo não existe separado do conjunto do mundo. Não existe um capitalismo, quer dizer, pode até existir um capitalismo com especificidade brasileira, mas ele não é, assim, ele existe globalmente. A classe trabalhadora é uma só no mundo inteiro. A gente tem um problema com uma volta do campismo na nossa juventude, muito forte também, né? Para além de posições erradas sobre revolução permanente, internacionalismo, etc., tem um retorno muito forte de posições campistas, né? Então, até mesmo o internacionalismo que eles reivindicam é meio torto. É uma defesa, por exemplo, da invasão à Ucrânia, ou uma defesa de regimes como Bashar al-Assad e problemas assim. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais crítica do que é o mundo hoje, e só é possível analisando no esfera internacional. Então é isso aí, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, foi ótimo. Eu estou aqui com o Paulo Leblanc, dos Estados Unidos. Ele está aqui participando do evento e com a ajuda de um tradutor, né, vamos conversar aqui com ele. Então, primeiramente, Paulo, o que você está achando, né, sua opinião sobre o evento? He asked you the same question. What's your expectation? What you're thinking about the event so far? I think that any event that draws together activists to talk about the ideas of Leon Trotsky can have great value. Unfortunately, my own linguistic abilities are limited so that I have not been able to follow all of the presentations. But one of the most important things for me at events like this is individual comrades getting together to share ideas, and that is a wonderful aspect to this event for me. Ele falou que é sempre importante quando podemos juntar camaradas para debater as ideias de Leon Trotsky. Ele acha que é muito legal a gente conseguir juntar, sempre que a gente consegue juntar pessoas de diversos lugares para debater as ideias, para chegar com os consensos. Para ele, isso é a parte mais importante desse evento. Perfeito. Nos Estados Unidos, pelo que eu ando acompanhando, tem muita simpatia aí pelas ideias comunistas, né? Como que anda essa situação e como que a gente pode agrupar essas pessoas nos Estados Unidos e outros lugares do mundo aí que simpatizam aí pelo comunismo? He said that lately we saw a growth in the interest about communism in the United States and asked what do you think about that? How do you think we can get together all these people from US that has some interest about communism and people abroad? The interest of people in the United States, they would use a different word, I think. Many of them would use the word socialism. Um, and it's very significant. Bernie Sanders and others running as open socialists have drawn much attention and gotten people thinking about socialism. Sanders himself is not a revolutionary socialist. He's not a communist, but the response to him
indicates a radicalization in the thinking of many thousands and even millions of people, so that there is an opportunity for people like us, people like myself, to have discussions with others who are wrestling with the problems and ideas that are related to issues of socialism. Ele disse que o interesse não é, usaria outra palavra, né? Não é comunismo, e sim socialismo. Tem sido realmente crescente no período, Bernie Sanders como um fenômeno disso. Falou que o Sanders não é exatamente um revolucionário, e sim, não é um comunista, e sim um socialista, e que isso tem aberto algum espaço para debates com pessoas como ele mesmo, para discutir as ideias de quem está lutando com essas ideias sobre como resolver esses problemas. I want to add to that. The realities in the United States have been radicalizing people beyond what Bernie Sanders has been talking about. So you've had the Occupy movement, Occupy Wall Street movement. You've had the Black Lives Matter movement. You've had the women's movement that has been going through a resurgence. And there are strikes and other protests and conflicts, so that reality itself is forcing large numbers of people to consider more radical ideas. Ele disse que não é apenas as palavras do Bernie Sanders que têm radicalizado as pessoas, e sim também a própria realidade material dos Estados Unidos. Teve o movimento Occupy, a volta do movimento de mulheres, a volta do movimento negro, e que tudo isso produziu uma realidade que leva para a radicalização. No último período, teve um novo momento de greves, de lutas que tem eclodido por lá. Entendi, muito obrigado. Thank you. Thank you. Estou aqui novamente aqui com o Carlos Prado, né, que está ajudando a organizar o evento. E Carlos, no dia de hoje, né, discutir questão internacional, né? Então, o dia de hoje foi bem bacana. Vou até falar das mesas que aconteceram de manhã e à tarde. Nós tivemos 3 mesas. De manhã teve uma mesa sobre a questão soviética, que foi bem legal, bem bacana. À tarde a gente teve uma mesa sobre história do trotskismo no Brasil. E agora, para encerrar o dia de hoje, vai ter uma super mesa aqui com o tema do trotskismo internacional. As tarefas do trotskismo no movimento internacional. Então vai ser bem bacana. E qual que é a importância disso? Qual que é a importância de ver a realidade, de enxergar, fazer política no âmbito internacional, através da perspectiva internacional? Então, uma das grandes perspectivas do trotskismo é justamente trazer à tona aquilo que é iminente do marxismo, que é o internacionalismo. E que, como a gente sabe, durante boa parte aí do século XX, encabeçado pelo stalinismo, o internacionalismo foi deixado de lado, foi falsificado. E então essa discussão da situação internacional, da política internacionalista, né, do combate no âmbito global ao capitalismo, fugindo de uma leitura meramente nacional ou de qualquer perspectiva de socialismo em um só país, isso aí a gente precisa combater. Sim, agora para a gente finalizar, né? Você falou do stalinismo, o Marx falava trabalhadores do mundo todo univos, não trabalhadores de um país só univos. Exatamente. Por isso a busca da gente tentar reconstruir as internacionais, né? Tivemos a primeira internacional com Marx, a AIT, a segunda internacional, que findou ali em 1914, diante da Primeira Guerra. A terceira, que sucumbiu diante do stalinismo, né? O stalinismo acabou com ela, corrompeu. E Trotsky fundou a Quarta Internacional, que até hoje permanece, apesar de todas as suas fragmentações, né? Ainda temos várias organizações que reivindicam a Quarta Internacional. E um dos papéis aí que o movimento trotskista e revolucionário tem que assumir é o papel de reconstruir a Quarta Internacional. Então é isso aí, muito obrigado, Carlos. Valeu, obrigado e bom evento para nós. Eu estou aqui com a Ana, que fez parte aí da mesa, né, do evento aí do segundo encontro internacional Leon Trotsky. Primeiramente, Ana, qual que é a necessidade da gente enxergar as coisas de uma perspectiva internacional? É fundamental, né? Sempre foi uma luta do marxismo
do marxismo em geral. É um legado que o Marx deixou, que os pioneiros deixaram, e que foi continuada depois da burocratização da União Soviética pelo Trotsky e seus companheiros, né, seu grupo pequeno de companheiros, que formou em 1938 a Quarta Internacional. Eu acho esse seminário muito interessante, acho que é uma iniciativa bacana, uma iniciativa necessária, por duas razões. Primeiro, porque dá uma oportunidade de a gente examinar esse legado do Trotsky, 80 anos depois da formação da Quarta Internacional e 100 anos da oposição de esquerda, soviética na época, né? A oposição de esquerda dentro do Partido Comunista da União Soviética na época, à luz do que está acontecendo na realidade hoje, porque se passaram 100 anos, 80 anos, então as coisas mudaram, né? E o que fica, debater esse legado e o que fica de fundamental é muito importante. A segunda coisa é permitir que os trotskistas, que são muito fragmentados, acho que fomos pioneiros da fragmentação, possamos nos ouvir, escutar, nos ouvir. E debater com fraternidade, apesar das diferenças, debater as posições que temos. É isso, acho muito legal. E, Ana, para a gente terminar aqui, você fez uma crítica bastante contundente, né, ao stalinismo, ao neo-stalinismo, e viu como que é problemático, né, setores mais novos aí estarem seguindo isso. Como combater esse neo-stalinismo aí, na sua opinião? Eu acho que em diversos níveis. Eu acho que o primeiro nível é a participação nos movimentos nos quais eles se fortalecem, como, por exemplo, na juventude. Eu acho que todos os não stalinistas, não só os trotskistas, mas todas as correntes que não são desse mainstream do PCB, da UP, essas correntes meio que abandonaram, foram se enfraquecendo no movimento estudantil e eles ocuparam um espaço vazio. Isso em primeiro lugar. O segundo lugar é disputar os corações e mentes, ou seja, fazer um debate ideológico com o Jones Manuel, com a UP, fazer um debate ideológico com paciência, com fraternidade e paciência, porque a realidade haverá de mostrar que não tem sentido apoiar o Putin, que não tem sentido apresentar a China como um modelo de socialismo, que não tem nada a ver com a realidade, né? Então é isso, acho que a disputa ideológica e a participação nas lutas junto com eles e no debate, né? É isso. É isso aí, muito obrigado. Eu estou aqui com o Renato Tussobi. Renato, primeiramente, qual que é a importância aí de resgatar o internacionalismo aí para as lutas? A questão do internacionalismo não é um princípio, não é um capricho, mas é aquilo que Trotsky dizia, que é o próprio reflexo da dinâmica da economia capitalista, ou seja, de uma dinâmica internacional. Portanto, não há como se discutir a necessidade e a luta pela derrubada do capitalismo sem uma perspectiva internacional. A revolução começa em solo nacional, mas ela termina em âmbito internacional. Maravilha, para a gente fechar aqui, Renato, como passar isso aí para as novas gerações, uma vez que tem muita gente aí sendo iludida pelo o stalinismo? Retratando a própria dinâmica do capitalismo hoje, um capitalismo em crise, voraz, que reorganiza uma classe trabalhadora a nível internacional e que retoma o próprio conceito de imperialismo, que reafirma a necessidade de uma luta internacional, de um levante internacional e organizado da classe trabalhadora. É assim que se combate o stalinismo, apresentando a própria realidade e, obviamente, que fazendo um balanço sobre as experiências do século XX, da qual eles chamam de socialismo real, mas de que socialismo não houve nada. É isso aí, muito obrigado. Valeu! Eu estou aqui com o Valério Arcari, da Resistência, do PSOL. Valério, qual que é a importância aí da gente resgatar o internacionalismo, uma vez que, né, tem muitos setores iludidos aí, inclusive por políticas, né, ou stalinistas? O segundo encontro, Leon Trotsky, é uma oportunidade de reunir estudiosos, pesquisadores que têm diferentes
histórias, percursos, trajetórias, preferências políticas, mas que compartilham uma interpretação comum da tradição marxista que se expressou no século XX através das contribuições de Leon Trotsky. Ou seja, que tem como referência a elaboração sobre a teoria da revolução permanente para compreender as tendências mais profundas da luta de classes na época do imperialismo, que compartilham a ideia de que os processos pós-revolucionários do século XX resultaram em vitórias extraordinárias, mas ao mesmo tempo em híbridos que degeneraram ou deformaram-se em função do isolamento, do atraso, da pobreza, e compartilham uma visão também comum de que a luta de classes continua sendo a dinâmica fundamental de explicação do mundo contemporâneo, que é um mundo internacionalizado e que, portanto, o sentido internacionalista da vocação da luta dos trabalhadores é um dos corações da causa socialista. É isso aí, muito obrigado. Obrigado. Eu estou aqui com o Alércio, do militante Tupor. Alércio, qual que é a importância aí da gente resgatar o internacionalismo, discutir questões internacionais, uma vez que tem muita gente iludida com a política stalinista? Muito positivo, muito importante mesmo ter um debate como esse de hoje e a necessidade mesmo de discutirmos essa questão de lutar para que o trotskismo se unifique em torno das oposições revolucionárias, às burocracias, aos governos, ao capital, resgatando os posicionamentos de Marx, de Engels, de Lenin e de Trotsky. Por isso o Partido Operário Revolucionário, o Partido Marxista-Leninista Trotskismo, coloca muito bem essa questão da necessidade de desenvolver a luta hoje contra a guerra, pelo fim da guerra, uma luta que é necessária, uma campanha que é feita pelo Comitê de Enlace pela reconstrução da Quarta Internacional e que coloca a necessidade de que os operários e demais trabalhadores, as forças produtivas, se unifiquem em torno dessa luta. É a questão hoje internacional, que pode levar a uma crise profunda de conflagração de guerra no mundial. Então é necessário mesmo hoje desenvolver o internacionalismo proletário, como foi colocado, com base na luta trotskista dos partidos que se defendem a independência de classe, perante os governos e a burguesia, que defende a luta classista, a organização classista da classe operária, reconhecendo a sua importância, desenvolvendo a sua consciência de classe. Então, muito importante um encontro como o de hoje, essa é a resposta. É isso aí, muito obrigado.